Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente parabenizar a deputada enfermeira Rejane por essa importante iniciativa de unificar os esforços do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro com o Congresso Nacional e reunir também toda a representação da sociedade civil organizada aqui do Estado do Rio de Janeiro com uma pauta da maior importância, que é a discussão da crise da saúde pública. Obrigado. Aqui, a Casa do Povo, a representação do povo do Rio de Janeiro. Até bem pouco tempo atrás, deputada Rejane, nós tínhamos uma enorme dificuldade de ter acesso a essa casa, porque essa casa foi blindada com grades e um efetivo importante da Polícia Militar que acampou aqui durante um longo tempo, impedindo que a sociedade civil organizada, que seus servidores pudessem adentrar no interior desta casa para acompanhar o debate que aqui acontecia sobre a crise do Rio de Janeiro, em especial, no nosso caso, da situação do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ao contrário de outros estados, conseguiu avançar de maneira muito importante na organização dos seus servidores. Hoje nós temos um movimento que não se compara a nenhum outro movimento em todo o país, que é o movimento unificado dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, chamado de MUSP. Nós temos o MUSP e precisamos criar o MUSP dos outros municípios para que o Estado do Rio de Janeiro possa estar unificado numa luta única, com um objetivo maior, que é defender o servidor público e defender os interesses da população do nosso Estado. Esse avanço que foi a constituição do MUSP se deu em função de uma razão óbvia, diante da crise que o Rio de Janeiro vivia e da necessidade de nós, servidores públicos, buscarmos essa unidade, no sentido de construir uma frente de luta que pudesse fazer frente à realidade que vivíamos e continuamos a viver aqui no Rio de Janeiro. A situação do país é gravíssima. Nós temos um presidente da República que tem se utilizar dos recursos públicos para garantir a sua imunidade, para que ele não responda ao processo no Supremo Tribunal Federal. No Rio de Janeiro, nós temos um governo do Estado cuja metade está presa e a outra continua no governo, inclusive com o governador Pezão tendo sido secretário de obras do governador Cabral. Uma situação inusitada. Um governador cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que recorre ao Tribunal Superior Eleitoral, mas já denunciado na Operação Lava Jato. Uma situação singular, uma situação absurda e que nós não temos mais hoje referencial moral e político para a condução do nosso país, nem no âmbito do governo federal e muito menos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Essa situação, evidentemente, nos mobiliza diariamente. E aqui não adianta ficar repetindo aquilo que já foi dito. Eu entendo que a situação nossa hoje só tem um único caminho, que é a luta. Nós não temos outra opção. Aqui estão presentes vários municípios que vivem crises iguais a que nós vivemos como servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Está aqui a representação do município de Caxias, de Belford Roxo, de Nova Iguaçu, de tantos outros municípios que vivem os mesmos problemas que vive o servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, essa situação nossa, ela precisa unificar essa luta dos servidores. Não é possível trabalhar na perspectiva de que possamos fazer frente à crise que nós estamos vivendo de maneira separada. Eu acho que a função dessa audiência pública é unificar os esforços. Não só unificar os esforços no âmbito do Parlamento, mas unificar os esforços também no âmbito dos servidores públicos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que esse seja o único caminho que nós temos no enfrentamento da atual crise. A luta. Nós precisamos voltar a ocupar as ruas. O movimento dos servidores públicos do Estado deu um exemplo aos movimentos que ocorrem em todo o país, quando aqui nós conseguimos realizar um movimento com repercussão nacional. Foi cerceado esse movimento durante algum tempo pela atuação da Polícia Militar e o fechamento desta casa que impedia as nossas manifestações aqui dentro dessa casa. Mas nós precisamos reconquistar essa luta, nós precisamos reativar essa luta.
Nós precisamos colocar essa luta de volta nas ruas. Essa é a única forma que nós temos de enfrentar o que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos lamentar também o papel desta casa. Lamentavelmente, eu sei que aqui nós temos parlamentares ilustres que honram o seu mandato, mas a maioria, lamentavelmente, fez vista grossa para muita coisa que acontece no estado do Rio de Janeiro, a começar com os crimes de responsabilidade praticados pelo atual governador do estado. Eu entendo que esta casa já deveria ter cassado o mandato do atual governador do estado do Rio de Janeiro pelos crimes de responsabilidade. Assim como também fez a aprovação das contas, tendo sido negada pelo Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Um outro desserviço prestado pela maioria dos parlamentares desta casa. Mas as eleições estão chegando, 2018 está aí e nós temos anotado tudo isso e vamos dar a resposta nas urnas, elegendo aquelas pessoas que possam dar continuidade à luta, como a enfermeira Rejane e tantos outros parlamentares que honram o mandato para o qual foram eleitos, mas evidentemente saberemos excluir desta casa aqueles que agem de maneira a contrariar os interesses do povo do estado do Rio de Janeiro. Quero aqui conclamar a todos, parlamento e sociedade civil organizada, precisamos ter uma agenda jurídica, uma agenda em todos os níveis, mas nós não podemos abrir mão de uma agenda de ocupar as ruas novamente. Eu entendo que essa audiência pública tem que apontar para uma data em que a gente possa voltar a ocupar as ruas, principalmente a porta desta casa, e com esta luta nós caminharmos em frente no sentido de defender os interesses do povo do estado do Rio de Janeiro. Fora com aqueles que querem prejudicar o povo do estado do Rio de Janeiro. Nós queremos a cadeia para esses que roubam o dinheiro público, mas aqueles que estão hoje presentes nessa luta, defendendo os interesses do povo, nós queremos que continue nesta casa, honrando o mandato para o qual for eleito. Viva a luta do servidor público do estado do Rio de Janeiro, viva a luta do povo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.